Olá, amigos. Falamos aqui diretamente de Nairobi, no Quênia, durante a 37ª ICANN, um encontro mundial sobre nomes e domínios e internet. Aqui hoje, prazer de recebermos o professor Flávio Wagner, mestre da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele vai falar sobre os assuntos, alguns dos assuntos que são temas discutidos aqui nessa reunião. Flávio, a respeito do GTLD, gostaria que você falasse alguma coisa para a gente, só que o povo que está assistindo isso aqui é um povo que não entende tanto tecnologia. O que é GTLD? O que é GTLD? Eu gostaria que você explicasse para a gente, por gentileza. GTLDs, né, os Generic Top Level Domains, ou seja, os domínios de primeiro nível genéricos, como .com, .org, .gov. Então, esses domínios hoje existem apenas 27, né, e a ideia da ICANN é multiplicar, abrir esse mercado, né, permitir que se criem dezenas, centenas de novos domínios de primeiro nível, esperando que isso estimule competição e que acabe favorecendo de alguma maneira as entidades que solicitam domínios de primeiro nível, as de segundo nível também, e acabe beneficiando os usuários finais. Então existe um aparente consenso dentro da ICANN, pelo menos na diretoria, no board da ICANN, de que isso deve ser feito. Esse consenso foi atingido já há vários anos. Mas o fato é que o consenso está só nessa ideia genérica, porque fazer mesmo, na hora que se vai discutir os detalhes de como isso deve ser feito, aí o consenso acaba, e a ICANN, que reúne uma quantidade enorme de grupos de interesse diferentes, né, de empresas, de vários segmentos, de usuários, de governos, né, aí as pessoas param de se entender e estão há 2, 3, 4 anos discutindo o processo, que começou há 5 anos atrás, na verdade, e até agora esse grande programa do novo diante dessa indecisão, havia até um cronograma algum tempo atrás, esse cronograma foi abandonado no ano passado, que previa a introdução dos novos GTLDs agora em 2010, já não se fala mais disso, mas em dezembro o que a ICANN decidiu foi então criar um programa preliminar chamado EOI, Expression of Interest. A ideia seria solicitar que todos os interessados, né, em domínios de primeiro nível fizessem uma candidatura preliminar. Essa candidatura preliminar ajudaria a ICANN a compreender qual é a potencial demanda por domínios de primeiro nível e verificar possíveis problemas que seriam trazidos com essa demanda. Notem que existe uma série de questões em aberto que continuam sendo discutidas, por exemplo, o uso de nomes de domínio internacionais com caracteres não latinos. Na hora que se multiplicar os domínios de primeiro nível, o que se quer é que esses uso de caracteres internacionais já seja possível também. Está começando ainda muito timidamente. A questão da divisão de negócios entre os registries, né, responsáveis pelos domínios de primeiro nível, e os registrars de segundo nível. Hoje são só 27 domínios de primeiro nível, é um número muito pequeno de registries. Mas na hora que houver centenas ou milhares, será que continua fazendo sentido essa distinção desse modelo de negócios, registries? Deixa eu fazer uma pergunta, Jaime. Cita um exemplo, por exemplo, de domínio de primeiro nível que está em fase de registro, e quanto custa para uma empresa fazer um registro? Existem inúmeras iniciativas, né? Por exemplo, nomes geográficos, né? Cidades. Existem vários movimentos na Europa, cidades como Barcelona, Berlim, Munique e outras, né? Paris, que querem criar o ponto, né? O ponto Paris, ponto Rio de Janeiro, poderia se ter, quem sabe, o ponto Rio de Janeiro, né? Há comunidades culturais. Por exemplo, o movimento gay, né, que quer criar o ponto gay, né, e assim por diante. Então há grupos culturais, há grupos geográficos, mas obviamente empresários também. E quem autoriza por exemplo, é a ponto travel. Então, quem autoriza é a ICANN que decide, né, como é que será esse modelo, né, quem vai poder registrar esse. Quanto custa esse processo no total? A ideia é que a demanda custe $185 mil. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Né, e essa é uma discussão grande que está havendo. Então vejam, a ideia da ICANN é fazer esse EOI, esse modelo, esse programa preliminar para ver qual é a demanda real, mas tem algumas regras nesse programa preliminar. Primeiro,
é obrigatório para quem quiser depois realmente fazer uma demanda final, para ter realmente um domínio de primeiro nível, tem que entrar nesse programa preliminar. Pagar 55 mil E dólares. tem que pagar 55 mil dólares para bancar a entrada nesse programa preliminar. E vai oferecer algumas informações, tem que dizer qual é a entidade, né? Tem que mostrar quem é que está por trás dessa solicitação e qual é o domínio que é solicitado, por exemplo, .gay ou .berlim, ou qualquer outra coisa. Né? Agora, essa é uma proposta, ela está aberta para discussão, ela não foi decidida ainda, é uma discussão enorme aqui em Nairobi. A discussão é sobre os GTLDs em geral e agora a discussão é sobre esse primeiro programa, esse EOI. Porque dizem assim, isso na verdade não é um programa preliminar. Como é obrigatório, quem não entrar agora não vai poder pedir depois, na primeira rodada, quando os GTLDs estiverem de fato disponíveis, se tornou uma espécie de pré-lançamento obrigatório, então tem que entrar. Então essa é uma discussão. E o problema é que há uma série de questões em aberto ainda em relação ao que eu estava comentando antes, em relação à integração, essa divisão de negócio entre registrar e registrar, em relação à escalabilidade da raiz, né? Na hora que tiver milhares de domínios de primeiro nível, como é que fica a gerência de sistemas de DNS, questão de comportamentos maliciosos, uma série de questões em discussão, que não estão resolvidas. A ICANN espera, na próxima reunião em junho em Bruxelas, lançar uma nova versão do documento resolvendo parte das questões, mas não todas. Então se pergunta assim, como é que eu posso solicitar um domínio de primeiro nível, bancar 55 mil dólares, quando não se conhecem todas as regras? E são páginas e páginas de regras para que os... Isso é um documento de centenas de páginas que tem que cumprir tem que cumprir. E muitas dessas coisas não estão decididas. E não estarão decididas quando eles tiverem que bancar os 55 mil dólares para fazer essa pré-solicitação. Então isso é um problema e há vários grupos aqui dentro, por exemplo, o GAC, que reúne os governos, e o NSCSG, que reúne os usuários não comerciais, os grupos de interesse não comerciais, eles disseram que não concordam com esse EOI por causa dessa indefinição. Como é que vai se entrar num negócio com as regras não conhecidas a priori? Outra coisa que muitos grupos reclamam é o fato de que tem que pagar 55 mil dólares, que para certos movimentos culturais, certos grupos da sociedade civil, ONGs, especialmente em países de, digamos, quarto mundo, é um valor muito alto. A resposta para isso é que, na verdade, se depois quiser entrar mesmo, vai ter que pagar 185 mil dólares. Então, pagar 55 mil agora é apenas um crédito, né? Um adiantamento. Vai ter que pagar o resto, 130 mil que faltam, depois. Então, de qualquer maneira, é caro e não é para qualquer um. Então, a própria discussão sai um pouquinho dos 55 mil dólares desse pré-programa. E a discussão é, será que realmente precisa cobrar 185 mil dólares por um domínio de primeiro nível? Essa é uma discussão que também acabou, né, pipocando aqui. Então vejam, consenso, estamos muito longe de alcançar, mas isso é normal da ICANN, né? Ela vive de tentar de diversos países resolver de alguma maneira, atender parcialmente os interesses desses vários grupos e chegar a uma solução de consenso parcial. Que vai ter que acontecer em algum momento de 2010. Tem gente que diz assim, ou resolve logo a diretoria da ICANN, bate o martelo e diz, vai ser assim o programa, mesmo que contraria alguns interesses, ou abandona esse negócio desse. Bom. Professor Flávio Wagner, muito obrigado pelo esclarecimento. Creio que agora o nosso público consegue entender um pouquinho mais sobre essa questão do GTLD, que todas as reuniões isso é muito discutido, mas até agora eu não vi nenhuma conclusão, nenhum registro de fato desses IDNs, né? Ok? Tá bom, gente? Muito obrigado e a gente volta daqui a pouco para a próxima entrevista direto da ICANN Nairobi, Quênia, 2010.